Fala, galerinha do futebol goiano, estamos chegando aqui, ó, para trazer as últimas informações da Série B, fechamento da oitava rodada, Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos trazendo aí a paleta com os resultados. O Goiás venceu o Vila Nova 1-0, o Atlético empatou em casa contra a equipe do Cuiabá 0-0, Ponte Preta 1, Sport 3, Sport que assumiu a liderança. Ceará perdeu em casa para o Atlético Goianiense. CRB, o Ceará 0, Atlético Goianiense 1. CRB 3, Operário 0. Juventude 0, Criciúma 0. Hoje, Náutico 4, América Mineiro 0. Avaí 0, Fortaleza 0. E o Novo Horizontino venceu por 1-0 a equipe do Botafogo. O jogo entre Londrina e São Bernardo foi adiado para a próxima terça-feira, 19h30. Vamos aqui com a classificação da oitava rodada. Sport líder, 16 pontos ganhos. Fortaleza, segundo colocado com 15 pontos. Na terceira colocação, São Bernardo com 13 pontos e ainda vai jogar nessa rodada. Pode assumir a liderança do campeonato brasileiro da Série B. Quarto colocado, Náutico. Quinto colocado, Vila Nova, ambos 13 pontos. Sexto colocado, Novo Horizontino, com 12 pontos. Sétimo, o Criciúma. Oitavo, Operário, também com 12 pontos. Fechando a turma dos 12 pontos, o Juventude é o nono. Na décima colocação, temos o Atlético Goianiense, 11 pontos conquistados. Na décima primeira colocação, Goiás, 10 pontos. Avaí, 12º e Atlético, 13º e Ceará, 14º também 10 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto, 9 pontos ao lado do Cuiabá. Fecham aí a 15ª e 16ª colocação. Abre a faixa de rebaixamento CRB, 8 pontos. 18º colocado a Ponte Preta, 7 pontos. 19º Londrina, que ainda joga nessa rodada. E na última colocação a equipe do América Mineiro, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B. Acompanhar aí os resultados, classificação. Vamos dar uma comentada aí, né? Falar aí sobre esse esporte que assumiu a liderança. 3 jogos, os últimos 3 jogos conseguiu 3 vitórias, venceu a Ponte Preta fora de casa, mesmo ela estando lá embaixo. É um jogo difícil, é um jogo duro, apesar que quase todo mundo que foi lá conseguiu beliscar a Ponte Preta lá. O Fortaleza se mantém aí dentro da sua linha, né? Acredito, vencendo em casa, empatando fora, vai seguindo isso aí. A surpresa, São Bernardo ainda joga, pode terminar a rodada na liderança. Temos o Náutico, né? Que é um time forte, um time de massa, um time de torcida, na quarta colocação. Bom ver o Náutico forte, né? O Náutico tem o Hélio dos Anjos lá como comandante. Na quinta colocação, o Vila Nova, que apesar de estar bem, né? Perdeu o clássico. Vamos ver como que vai ser. Pode sentir alguma coisa aí. Tem um jogo duro contra a equipe do Avaí. Fez um jogo bom hoje contra o Fortaleza. Então, assim, vai afunilando, né? Vamos ver como é que o Vila Nova assimila aí essa primeira derrota na Série B após 8 partidas. Temos o Novo Horizontino, que de fato entra para a briga agora também, né? Após aí um começo mais oscilante. A equipe chega aí à sexta colocação. O Criciúma vai fazer esse campeonato competitivo aí, vendeu caro ontem, conseguiu um ponto. Foi um jogo muito guerreado contra o Juventude. O Criciúma vai ser esse time que vai vender caro cada resultado. Temos um Operário que esse tá caindo. Esse aí eu acho que sentiu aí o peso dessa Série B, começou muito bem depois do título estadual, mas teve um declínio técnico, viu o jogo contra a equipe do CRB e assim, deixou um pouquinho a desejar. O Juventude vinha numa sequência positiva, né? Não conseguiu fazer os 3 pontos em casa, esse era o objetivo, o time ficaria praticamente na segunda, terceira colocação, mas tá nessa média aqui. O Atlético Goianiense vem numa sequência aí de 5 partidas na Série B sem perder, né? Fez um grande resultado contra o Ceará fora de casa, vai ser poucos times que vão brigar, vão lá dentro do Castelão e vão vencer, né? Poucos vão tomar ponto lá dentro, poucos vão vencer lá dentro, e o Atlético foi um desses. Goiás se recupera depois de 4 partidas sem vencer na Série B, né? E ele fez um jogo ruim contra o Cuiabá. Depois ele fez um segundo tempo muito ruim contra o Fortaleza. O primeiro tempo foi bom. E aí ontem, no sábado, fez um jogo muito competitivo contra a equipe do Vila Nova e
venceu, mesmo com um homem a menos, conseguiu o resultado. Nós temos aí o Avaí e o Atlético. O Atlético está fazendo aquela campanha que vai ser dali para baixo, né? O Atlético busca aí os 45 pontos o mais rápido possível. Vai ser um dos times que mais vão empatar na Série B, pelo que eu vi aqui no jogo contra o Vila Nova. E assim, é um time que joga, mas é um time que deixa muitos espaços e não tem uma qualidade técnica para fazer isso aí às vezes. O Avaí começou melhor, já não está com o mesmo gás, né? Mas se mantém nessa linha aí, é importante. O Ceará vem de jogos, empatou com o Vila Nova em casa depois de estar ganhando por 3-1, perdeu para o Sport, perdeu para o Atlético Goianiense, tem parada dura contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E aí vamos ver como é que vai ser o Ceará nessa situação. A gente acredita que o Ceará vai brigar lá em cima. E eu acredito por tudo que, pelo treinador que tem, pelos jogadores que tem, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá são duas equipes que vão ficar ali do meio da tabela para baixo, pelo que eu vi. Não sei que o Cuiabá invista muito aí nessa janela para poder mudar. E lá embaixo o CRB é um time que briga, que tem um estilo de jogo até interessante, mas vem patinando, né? Conseguiu esse grande resultado contra a equipe do Operário. A Ponte Preta, dificuldade financeira, isso aí atrapalha demais. Então acaba que a gente não sabe como que vai ser a reação de cada jogador nessa situação. O Londrina aqui veio da Série C, começou até bem, fazendo jogos competitivos, fez um bom segundo tempo contra o Goiás no jogo lá, né? Levou um gol no finalzinho, e aí, assim, é um time que ainda não se encontrou. Tem uma grande oportunidade contra uma boa equipe, que é o São Bernardo, vai jogar em casa a equipe do Londrina e vai buscar para poder, quem sabe, vencendo essa rodada, na próxima ele tem condição de sair dessa zona incômoda. E o América é o que preocupa, né? O América é o time que mais levou gol, não venceu ainda no campeonato, pior defesa, e hoje levou um gol que, meu Deus do céu, bizarro, né? Então tem tudo aí para poder, se não mudar muita coisa, tem tudo aí para poder, infelizmente, ir para uma Série C, que pro futebol mineiro é muito ruim, pro América também é muito ruim. Um time que esses dias atrás estava aí jogando de igual para igual contra os grandes times do futebol da Série A e tudo mais, né? E agora essa fase passa, né? Vamos torcer que o América se recupere logo. Acredito que deu uma esmiuçada boa aí na rodada, né? Vou dar ênfase aqui um pouquinho nos times goianos. O Goiás, com essa vitória, volta a estar bem novamente no campeonato, né? Na fase de oscilação, o time ficou 21 jogos sem perder, e aí pega essa sequência aí, 4 derrotas na Série B, um empate contra o Cruzeiro, e coisa começa a vir. Mas veio uma vitória no Clássico, uma vitória com jogador a menos, né? Vila Nova liga o sinal de alerta também, havia levado um gol contra o Sport lá atrás, na estreia do Guto. Na segunda-feira, no jogo contra o Atlético, levou um gol com jogador a mais, jogando em casa, não conseguiu vencer, e contra o Goiás ele não conseguiu desempenhar bem, não jogou bem, talvez tenha sido o pior jogo do Vila Nova nessa Série B. E o Atlético Goianiense, dá parabéns para o Atlético Goianiense, a gente previu aí no nosso canal aí que o Atlético poderia beliscar um bom resultado por conta do desgaste, tanto de jogo que o Ceará vem jogando e a queda técnica que o time teve. Vinha de empate contra o Vila Nova após estar vencendo, e no último jogo não criou bem contra a equipe do Sport e perdeu. Então, assim, a Série B é muito complicada, muito disputada, né, nível a nível, e só que vamos dar aí mais umas 5, 6 rodadas para o campeonato para a gente poder ver quem realmente vai, se o São Bernardo vai ter fôlego para chegar mais para frente, se esses times que estão embaixo, Ceará, Goiás, que estão subindo, vão brigar lá em cima também, vão incomodar, e a gente vai trazendo essas atualizações aí para vocês, tá bom? Fechamento da rodada, nós vamos fazer um vídeo trazendo cartela de jogos, resultados e dando essa resenha aí do que aconteceu na rodada. Essa, apesar que não teve o fechamento final ainda, mas aí após o jogo do jogo entre Londrina e São Bernardo, a gente dá mais uma pincelada aí e já mata essa questão, tá bom? Se você gostou do conteúdo aí, inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ajuda a gente bastante aí a trazer mais informações para vocês.
tá bom? Nós vamos trazer aí um pré-jogo, uma pré-rodada, uma pré-nona rodada. Nós vamos trazer um vídeo com os jogos, com as probabilidades, e aí a gente vai trazendo aí no decorrer dessa semana, tá bom? Um abraço para vocês e tudo de bom para todos nós aí.